Chegando na área, mais um corte motivacional para você. Deixa o like e se inscreva no canal. Nós temos livros de histórias sobre felicidade, nós temos livros sobre períodos felizes, mas tomando um pouco o eixo freudiano, sem a infelicidade, a frustração e o trauma, provavelmente não haveria cultura. Nós temos fascinação, inclusive, pelos períodos difíceis. Veja um caso que certamente você conhece bem. Quando eu dou aula sobre Hitler, a atenção dos alunos é enorme. Quando eu dou aula sobre Adenauer, o alemão que reergueu a Alemanha depois da guerra, os alunos diminuem essa atenção. Quando eu dou aula sobre Churchill, o homem da guerra, os alunos se interessam. Quando eu dou aula sobre seu sucessor, Attlee, trabalhista, o interesse dos alunos decai. Aparentemente, nosso interesse é pela felicidade no passado, mas há uma sedução enorme pela tirania, pelo terror, pela morte e pela infelicidade. Citando João Cabral de Melo Neto, felicidade dá trabalho. Eu acredito que, inclusive, este trabalho, nessa frase interessante, é porque ser feliz parece algo de mau gosto. Antigamente, falar sobre a felicidade parecia ser um estímulo à inveja das pessoas. Era importante você manifestar certa dor existencial. Felicidade, por exemplo, para a esquerda sempre pareceu, em determinados momentos, sinal de falta de consciência. Porque se você notasse a quantidade de crianças que morrem na África, você não estaria rindo, você estaria chorando pelos cantos. E também parecia um pouco para o sentido popular da expressão que ser feliz era de mau gosto, kitsch ou cafona. Na verdade, a história trabalha também com essa apreciação sobre a felicidade. Por exemplo, por que há períodos em que a grande felicidade política, como na Grécia clássica, era muito importante, e há períodos como o nosso, em que a felicidade individual é gerida pela autoajuda, já que hoje o indivíduo é mais importante do que o coletivo. Quem é hoje o grande historiador que você recomenda para ler? Eu fui formado muito pelas ideias do Sérgio Buarque. Gostava muito de ler Marc Bloch, o historiador francês assassinado na Segunda Guerra Mundial. E sou muito influenciado por um autor complexo, um jesuíta que foi filósofo e psicanalista chamado Michel de Certeau. Mas ao ler uma obra de um historiador vivo como o medievalista Le Goff, uma mulher especializada em idade moderna, como Nathalie Demons, que faz muitas obras sobre idade moderna, ao ler Peter Burke, ao ler vários autores contemporâneos, em vários deles eu noto este brilho de juntar pesquisa rigorosa com texto bem escrito. Isto é uma epifania maravilhosa. Ler é uma companhia enorme na vida, e quem não lê, profetiza um aluno meu, terá uma infância muito solitária e terá uma velhice muito solitária. Por que você especializou-se em Estados Unidos? Eu tenho um profundo interesse na sociedade norte-americana, nas suas contradições, na sua cultura, que produziu uma cultura mundial para o bem e para o mal, que produziu problemas e soluções absolutamente interessantes. Conheço a sociedade americana relativamente bem, conheço a história americana relativamente bem e tenho uma fascinação por essas ideias como o cinema, como o rock, como a ideia de fronteira, como o imperialismo, como toda essa produção americana que nos influencia tanto. Os americanos causam paixões, às vezes porque a crítica é justa diante de ações execráveis do imperialismo americano e às vezes porque há muito ressentimento e inveja do sucesso norte-americano também. Eu acho que os Estados Unidos é uma potência falsa. Vive devendo ao mundo todo e é muito imponente. Drones são artifícios morais? Os imperialistas na história, romanos, assírios, Carlos Magno,
ou então os norte-americanos, que o conceito seja muito diferente em cada época, nunca foram suaves. Os impérios são violentos. Os horrores do rei Leopoldo na Bélgica, as ações genocidas exercidas pela Inglaterra no Afeganistão, a barbárie dos Estados Unidos no Vietnã, todos os imperialismos são absurdamente violentos. O que ocorre nos últimos anos é que o imperialismo, além de violento, está ficando também um pouco hipócrita, porque ele não quer mais matar seus cidadãos, mas só os outros. O drone é uma capacidade absolutamente Pôncio Pilatos de lavar as mãos completamente e matar pessoas sem o peso da morte dos agentes dessa questão. Agora, diga-me uma coisa que eu considero uma resposta das mais necessárias para quem te ouve. Como está o seu país agora? Bem, eu acho que nós passamos por uma experiência de democracia inédita desde 1985, com a queda do regime militar, desde 88 com a nova Constituição, e estamos experimentando as possibilidades da democracia. Estamos fazendo perguntas como: liberdade política sem igualdade social é válida? Estamos fazendo a pergunta: ampla abrangência eleitoral com grande poder de empresas é algo que realmente é importante? Questões ecológicas e pessoais são tão importantes como partidos e ideologias, e assim por diante. Estamos fazendo perguntas muito interessantes, às vezes com resultados difíceis, mas a democracia é uma experiência permanente, porque ela é absolutamente a capacidade do ser humano integrar a diversidade. Na história social do Brasil, o que mais mexe com os teus males da alma? Eu acho que temos resolvido vários problemas no Brasil, mas não temos nem tentado resolver o problema da educação básica. Me incomoda muitíssimo. O desperdício de talentos, de jovens brilhantes na escola, que diante de escolas caindo aos pedaços e professores desmotivados, estes jovens perdem toda e qualquer vontade disso. Esta é uma questão importante e um nó para o nosso desenvolvimento. Nós resolvemos várias questões e não resolvemos essa. E a outra que está sendo atacada em várias frentes, mas é resistente e que me perturba muitíssimo, é ainda a existência do racismo no século XXI. Racismo é de longe o pensamento mais irracional e imbecil produzido pela espécie humana. Existe um jeito brasileiro de ser? É claro que toda abstração que é brasileiro deve incluir um descendente de imigrantes pomeranos em Santa Catarina e uma comunidade quilombola no interior do Brasil. Mas, em todo caso, é óbvio que nós temos identidade diferente da identidade do norte da Europa ou da identidade asiática. Viajando pelo mundo, a gente nota que essa estranheza nossa com outros povos nasce dessa identidade, que é muito boa para o indivíduo, é um pouco pior para a organização do coletivo. Ou seja, nosso horror à regra, nossa interpretação permanente da regra, torna nossa vida familiar talvez mais fácil do que nossa vida no trânsito. Vendo, vamos dizer assim, pela ótica alheia, né? Os brasileiros com suas visitas em outras terras, é muito bom ir visitar, mas ninguém quer ficar, né? É porque ser escorraçado na terra alheia é muito humilhante. Então, ser brasileiro é sentir-se em casa. Deixe seu like, se inscreva, acesse nossa playlist com todos os vídeos do canal. Postamos vídeos segunda, quarta e sexta. Corte motivacional.